Aumenta a potência aí! Vocês viram o que aconteceu? Eu pedi para aumentar a potência e o número do volume ele subiu. Vocês viram? Isso é o que acontece com a potência. Vamos aprender sobre potência? Eu vi que vocês tiveram dificuldade para responder a atividade, então vamos gravar esse vídeo direitinho. Pessoal, o que é a potência realmente? A potência é um número que ele é elevado a outro, ele vai dar um número muito maior. Ou seja, o que acontece? 2 elevado a 2, ele é 2 vezes 2, ele é 4. Isso foi o que aconteceu mais ou menos com a pandemia que a gente está passando. O que aconteceu na pandemia? Um indivíduo, ele infectou mais 2 pessoas, esse mesmo indivíduo infectou mais 2 e assim foi só progredindo, ou seja, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 8, 16 e assim a gente está nessa pandemia e nessa situação todinha. Muita gente foi infectada e em números, muita gente, mas muita gente. Então, para que a gente possa entender muito mais facilmente, eu vou dar um exemplo agora sobre bactérias. Falando sobre vírus, bactérias, tá mais ligado ali sobre a doença. Então, olha o que acontece com as bactérias. Vocês já tiveram aula de ciências e souberam que algumas delas elas se duplicam. Ou seja, tem uma bactéria, de acordo com um determinado tempo, ela duplica e vira 2. Depois passou, por exemplo, 1 hora, aquelas 2 elas viram 4 e aquelas 4 daqui a 1 hora viram 8, daqui a 1 hora viram 16, daqui a 1 hora viram 32 e assim por diante. Então a gente vai readequar esse tempo. Ou seja, uma bactéria, depois passa 1 hora, ela passa para 2 bactérias, depois de 2 horas elas passam para 4 bactérias, depois de 3 horas elas passam para 8 bactérias. Aí a pergunta do livro faz assim, ó: qual será a quantidade de bactérias existentes após os 6 primeiros intervalos de tempo transcorrido, ou seja, depois das 6 primeiras horas. Ou seja, vamos lá, vamos continuar nossa tabelinha. Depois de 2 horas elas viraram 4, depois de 3 horas elas viraram 8, depois de 4 horas elas viraram quanto? 16. Depois de 5 horas elas dobraram e viraram quantas? 32. Depois de 6 horas, que é o tempo que a gente precisa, elas são 64 bactérias. E a segunda pergunta do livro, ela pergunta assim: depois de 10 intervalos de tempo, qual será a quantidade de bactérias existentes? Continua a tabela então. Olha lá, ó. 7, depois de 7 horas, aquelas 64 bactérias, elas são agora 128. Ou seja, o que é o 128? É apenas 64 mais 64 ou 64 vezes 2. Ou seja, e assim por diante, todos os outros. Depois de 8 horas, são 256 bactérias. Depois de 9 horas, são 512 bactérias. E depois de 10 horas, são quantas bactérias? 1024 bactérias. Ou seja, 512 mais 512, 1024. Ou 512 vezes 2, 1024. Aí tem a letra C. Que expressão se pode usar para representar a quantidade de bactérias existentes após N intervalos de tempo transcorrido? Para que a gente possa entender essa pergunta da letra C, a gente vai entender assim: o número de baixo ele é a base, o número de cima já é o expoente. Só que, como ele é a base e ele está duplicando, a base ela é 2. Como o expoente, ela está dizendo que a quantidade de bactérias após N intervalos de tempo. Então, se o expoente é o número de horas e ele está dizendo que são N horas, então é 2 elevado a N.